Bom dia, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma manhã adorando e glorificando ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas. Estamos aqui nessa manhã de domingo, 28 de setembro, de 2024, com uma palavra de cura e libertação para as nossas vidas, amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão, nas juntas e medulas, aonde nós não podemos alcançar, aonde a medicina não pode alcançar. A palavra de Deus penetra, limpando, purificando, operando milagres e operando maravilhas em nome do Senhor Jesus. E eu estou, irmãos, com uma palavra guardada no meu coração já desde muitos dias. E hoje o Senhor Espírito Santo me concedeu essa oportunidade de estar trazendo esta palavra e junto com ela a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, Desde segunda-feira esta palavra está guardada no meu coração e hoje o Espírito Santo de Deus, ministrou para que ela viesse ser pregada, para que esse momento viesse a acontecer. E nós que somos usados por Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que estar atento ao momento em que Ele quer usar, ao momento em que se deve falar, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, Então há tempo da gente ouvir, há tempo da gente ler, há tempo da gente meditar, há tempo da gente entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que seja feito, quer que seja falado. Então, quando uma palavra vem em nossos corações, nós temos que meditar nela dia e noite e ficar atento, às instruções do Senhor Espírito Santo. E essa palavra, ela se encontra, irmãos, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31 e 30, do 31, eu vou ler do 31 até o versículo 34. E eu quero pedir que você se inscreva neste canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, deixa aí, o seu agradecimento, porque grandes coisas o Senhor tem feito, grandes maravilhas o Senhor tem feito, e eu tenho certeza que todo ser humano na face da terra tem motivos, grandes motivos, de agradecer a Deus. Agradecer tem luta, tem adversidade, tem problemas, mas em tudo isso o Senhor é fiel, em tudo isso Deus ele guarda, em todas essas situações Deus protege, em tudo Deus tem nos dado vitória. Então nós temos que agradecer, amanhecer agradecendo, viver agradecendo, sempre pelo ar que respiramos, pela família, pelo pão de cada dia, pelas grandes bênçãos, pelas grandes vitórias, pelo socorro, porque o Senhor envia socorro a todo momento e a todo instante, o Senhor tem nos socorrido. Então, irmãos, nós somos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele irá fazer, porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Então, como Ele cuidou dos nossos antepassados, Ele está cuidando de nós, amém? E a palavra ela se encontra aqui no livro de Atos, a palavra de Deus, que deve ser lida, deve ser meditada, Salmo de número 1 diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? São os mandamentos do Senhor, são as promessas do Senhor para a nossa vida. E os mandamentos do Senhor e as promessas do Senhor nos instruem como nós devemos andar, como nós devemos viver, como nós devemos fazer. E hoje veio essa palavra em nossos corações, falando do ministério de Pedro, e dentro do ministério de Pedro, grandes acontecimentos, grandes fatos aconteceu através da unção do Espírito Santo de Deus, da unção e da ação do Espírito Santo de Deus na vida desses homens e mulheres, que se colocaram à disposição de pregar, de levar o ídolo do Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, o contexto nos diz assim: o ministério de Pedro. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama,
havia 8 anos, ao qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui, irmãos, uma palavra para fortalecer a nossa fé. Uma palavra para trazer restauração para as nossas vidas. Irmãos, nós temos que estar com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso ser ligado nas promessas do Senhor. Ligado nas suas maravilhas, ligado naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz, porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. O nosso Deus, Ele não mudou. E nós vemos aqui que o ministério de Pedro não foi diferente. Pedro, cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder de Deus, ele passava por aquela cidade, né? Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. Então, por onde Pedro passava, ele deixava ali a ministração da palavra de Deus. Por onde ele passava, ele estava cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder de Deus. E pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas. E Pedro, ele teve a sua vida transformada quando ele se encheu do Espírito Santo de Deus, quando ele se encheu das promessas do Senhor, quando ele se encheu das maravilhas de Deus, quando ele deixou ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento ele começou também a abençoar outras vidas. Ele começou a curar pessoas que estavam enfermas. Não ele, mas a unção e o poder de Deus que estava sobre a vida dele, que estava sobre a história dele. Então, irmãos, nós temos que deixar nos encher do poder de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos deixar se encher da palavra de Deus, deixar a palavra de Deus mover, moldar, transformar as nossas vidas, para que nós possamos abençoar outras vidas, para que nós possamos levar a palavra de salvação, de transformação e de libertação. E nós vemos aqui que Pedro, num determinado momento, ele passou por uma cidade. E ali nós vemos, né, que passando por uma cidade, todos que estavam ali, né, aqui, ó, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então, irmãos, naquele momento ali, Pedro, cheio da unção, as pessoas se ajuntaram a ele. E logo ali foi chamado Enéas, e logo achou ali um homem chamado Enéas. E Enéas, irmãos, ele se encontrava enfermo. Enéas se encontrava enfermo, há 8 anos ele estava enfermo, ele estava paralisado em cima de uma cama. Mas nesse determinado momento, ele teve um encontro com Pedro, e Pedro, cheio da unção, cheio da palavra, ele declarou uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de renovo para aquele homem. E ali Pedro, achou-se ali chamado Enéas, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. O que é que nós temos liberado para pessoas que estão perto de nós, ou mesmo pessoas que estão longe de nós? Nós podemos liberar uma palavra de cura para aquele que está enfermo, para aquele que está acamado, para aquele que está hospitalizado. Porque nas nossas palavras há poder. Nós temos que usar a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e liberar uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Quantas pessoas se encontram oprimidas, deprimidas, a enfermidade, né, da alma, a enfermidade do corpo. A humanidade, irmão, se encontra enferma. A humanidade se encontra, né, de uma forma que muitos, a maioria, encontra enferma, encontra entristecida, encontra depressiva. Algum tipo de enfermidade acomete as vidas, acomete ao corpo, acomete a alma, acomete os relacionamentos, e daí as pessoas se encontram, né, atormentadas. Muitos estão procurando uma saída, estão procurando, né, algo, profissionais, e muitas das vezes a enfermidade não é para o homem. Muitas das vezes a enfermidade é uma enfermidade opressora, é uma enfermidade mandada, é uma enfermidade que só o nome de Jesus, só uma oração, só o clamor pode trazer a libertação para aquela vida, para aquela alma. E não foi diferente na vida deste homem, na vida de Enéas. Há 8 anos, Enéas, ele estava enfermo, e Pedro liberou aquela palavra: Jesus Cristo te dê saúde. E que nós venhamos liberar uma palavra de cura.
Não só para aqueles que estão à nossa volta, mas nós podemos pedir ao Pai Todo-Poderoso que envie a sua graça, envie a sua unção lá naquele leito de hospital, lá dentro daquela UTI, lá naquela sala de parto. Pessoas que estão anos e anos sofrendo. Faz exame, faz exame, faz exame, vai aqui, vai ali e nada acontece. Mas porque ainda não decidiram buscar a presença de Deus, porque ainda não foi liberado também uma palavra. E Deus está nos dando essa oportunidade de, nesta manhã, neste dia, liberar uma palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde, levanta-te e faz a tua cama. Pedro, ele deu uma palavra com ousadia. Jesus Cristo te dê saúde, mas levanta dessa situação. Levanta deste lugar, sai desta vida, sai dessa tristeza, sai dessa condição de opressão, de angústia, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Muito se vê falar em ansiedade, enfermidade. É uma enfermidade maligna, uma enfermidade opressora, uma enfermidade que tira as pessoas do meio da sociedade. Muitos perdem a razão de ser, a razão de viver, a razão de prosseguir, a razão de sonhar. Enfermidades atormentadoras, enfermidades que tira a paz. E Pedro disse: Jesus Cristo te dê saúde, que nós possamos liberar uma palavra com autoridade, com ousadia. Jesus Cristo te dê saúde, ser liberto, ser transformado, sai dessa condição, sai dessa situação, sai deste lugar. Glória a Deus, aleluias. E logo se levantou. Enéas recebeu aquela palavra. Muitas das vezes a palavra tem sido liberada, mas a pessoa não tem recebido a palavra, não tem deixado a palavra entrar. E Jesus Cristo diz, né? Eis que estou à porta e bato. A porta precisa ser aberta, a porta do nosso entendimento, a porta do nosso coração, ela precisa ser aberta para que a palavra venha entrar, para que ela venha mover, para que ela venha transformar. A palavra está sendo liberada, muitas das vezes a palavra tem sido liberada, mas ela chega ali, o coração está fechado, a porta está fechada, o entendimento está fechado. E não há ali nenhum desejo, nenhuma vontade de deixar aquela palavra mover. Ah, não, eu já estou assim há muito tempo. Ah, não, isso não tem jeito. O coração está fechado, a porta está fechada, a mente está fechada, o sentimento está atrofiado. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está trazendo essa palavra neste dia. Que você venha abrir a porta do seu coração, que você venha deixar a palavra penetrar. Se você venha deixar a oração penetrar, orações têm sido feitas. Mas muitos têm rejeitado, muitos no leito de enfermidade têm rejeitado a palavra, têm rejeitado a oração. Muitos têm preferido sofrer. Jesus está levando a cura através de um servo, através de uma serva, através de uma palavra, através de uma visita. E muitos têm rejeitado. E muitos continuam sofrendo porque têm rejeitado. E diferente daqui, Enéas, ele recebeu a palavra e aquele sofrimento dele acabou. Aquela enfermidade foi embora. Ele aceitou aquela palavra e a vida dele foi transformada. Ele aceitou aquela palavra e ele se levantou. Ele aceitou aquela palavra e teve toda aquela situação. E todos quanto estavam ali viram a transformação, viram a mudança na vida de Enéas, através da vida de Pedro, da unção que saiu da vida dele, da boca dele. E quantas vezes Deus tem permitido pessoas cheias da unção, cheias da graça, chegar até a ti? Pessoas que foram levadas pelo Espírito Santo de Deus até a este lugar, até a este leito, até a esta casa, até a sua vida. Não foi por um acaso que essa pessoa esteve com você, não foi por um acaso que essa pessoa chegou até você, foi movida e levada pelo Espírito Santo de Deus, mas houve rejeição. E o Espírito Santo de Deus, ele é educado. O Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar, ele quer mover, mas ele quer chegar e ele quer achar a porta aberta. Ele quer chegar e ele quer achar o coração aberto. Quando Pedro liberou essa palavra,
Enéas estava com o coração aberto, ele recebeu aquela palavra, ele recebeu aquela palavra. E a palavra de Deus diz, né, que toda palavra ela não volta vazia. Enéas recebeu aquela palavra e ela penetrou, ela entrou, ela levou pureza, ela levou cura, ela levou transformação, ela levou testemunho, porque através da vida de Enéas, todas aquelas pessoas puderam ver o milagre acontecer, a transformação acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E viram-no todos que habitavam em Lida e Saron, os quais converteram ao Senhor. Através da cura de Enéas, muitos se converteram, muitos foram transformados. E através da tua vida, quando você abrir o teu coração, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser libertas, porque o ser humano ele precisa ver para crer. E a palavra diz que é diferente, né? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. É preciso acontecer algo no mundo espiritual para que as pessoas possam passar a confiar, possam crer. E ali aquelas pessoas foram convertidas porque viram, eles conheciam a vida de Enéas. Eles viam a história de Enéas e agora eles estão vendo uma nova história. Agora eles estão vendo um novo homem. Vivendo de uma forma diferente, num lugar diferente. Então, através da tua vida, pessoas vão ser curadas, pessoas vão se converter ao evangelho, pessoas vão render aos pés do Senhor Jesus, mas depende do seu coração, depende da sua maneira em que você vai receber esta palavra. A palavra de cura, receba. A palavra de libertação, receba. A palavra de transformação, receba. A palavra com ousadia do Espírito Santo de Deus, receba. A palavra para com intrepidez, receba. A palavra de exortação, receba. Porque muitas das vezes nós precisamos ser exortados para nós sermos curados, para nós sermos libertos, para nós sermos transformados. Receba a palavra vinda do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz, né, lá no Salmo, a tua palavra é luz. A palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela vem clareando, ela vem limpando, ela vem transformando, ela vem mudando, ela vem moldando, ela vem trazendo testemunho, ela vem trazendo conversão. Aonde a palavra de Deus penetra, há transformação, há conversão, há mudança. A mudança de pensamento, a mudança de sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. E através da vida de Pedro, a unção que estava na vida de Pedro, Enéas foi curado. A unção que estava na vida de Pedro, houve conversão. Que esta unção ela venha ser derramada sobre as nossas vidas. Que unção você tem carregado na tua história. Que unção você tem carregado na tua vida. Aonde você está. Que a unção do Senhor Espírito Santo ela venha estar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E todos que estavam ali se converteram. E eu tenho certeza que através da unção que está sobre a tua vida, que pessoas possam ser libertas, pessoas possam ser transformadas. E se você está se sentindo vazio, se encha do poder de Deus, se encha da palavra de Deus. Busque em oração, busque em consagração. Se encher do poder de Deus, se encher da palavra, se encher das maravilhas de Deus, que aonde você colocar a planta dos seus pés, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser libertadas. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você possa levar a paz, você possa levar alegria. Você possa fazer a diferença aonde você estiver. Em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Deus poderoso, aleluias. Glorificamos a Deus pela sua palavra, glorificamos a Deus pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua fidelidade. Que unção está sobre a tua vida? Que unção você tem levado aonde você está? Onde você coloca a planta dos seus pés? Que unção está sobre a sua vida ao levantar as suas mãos? A palavra de Deus diz lá, né, em Timóteo, levantando mãos santas, mãos para abençoar, mãos para ajudar a levantar aquele que está caído. Enéas aqui, ele estava prostrado naquela cama. Enéas estava caído ali, de enfermidade, de angústia, de tristeza.
Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ali, Pedro, né, cheio da unção, cheio da graça, levou alegria, levou a salvação. Pedro transformado. Você foi transformado, eu fui transformado, nós somos transformados, a igreja do Senhor foi transformado para levar a paz, para levar a alegria, para levar o evangelho da paz, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos transformados. Nós somos transformados para levar a transformação a outras vidas através da palavra de Deus. Então, aonde você estiver, você possa ser um instrumento usado. E você que está diante do homem e da mulher de Deus, do servo e da serva do Senhor, possa receber essa palavra. Quem sabe você ainda não foi curado porque você está com o coração fechado. Você não recebeu a palavra com alegria. Tem que receber a palavra com alegria, não com desdenho. Não porque só para agradar, não. Agradar somente a Deus. Porque muitas das vezes você agrada o homem, você agrada a mulher, mas você não está agradando a Deus. O seu coração ele está trancado, o seu coração está fechado. Não abriu o coração para a palavra de Deus, para o mover do Espírito Santo de Deus. Deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, deixar a palavra de Deus agir. A palavra que transforma. Glória a Deus, aleluias. E eu deixo aqui esta palavra. Jesus Cristo te dê saúde. Jesus Cristo te liberta. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te levanta. Aquele que está caído, venha ser levantado. Jesus Cristo te renova, te restaura, te dê força para prosseguir. Quem sabe você está aí, né, num momento difícil, de perda, sem força para caminhar. Jesus Cristo te dê força para prosseguir na sua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Respostas virão através da palavra de Deus, através da palavra do servo e da serva do Senhor. Fique atento à palavra de Deus. Fique atento àquilo que o Senhor Espírito Santo tem falado. O Espírito Santo de Deus tem levado resposta. O Espírito Santo de Deus tem levado resposta e muitos não tá entendendo, por isso continua na mesma situação, continua no mesmo problema, porque não está entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, aquilo que o Espírito Santo de Deus está mostrando, está revelando. E há uma revelação nesta palavra, porque essa palavra é viva e é eficaz. Então passa a meditar na palavra, passa a meditar naquele momento, passa a meditar naquela situação, passa a viver na presença do Senhor. E você vai ver as maravilhas de Deus sendo operadas. E aqui nós vemos, né, os quais se converteram ao Senhor. E aí nós vamos, se nós continuarmos aqui a leitura, nós vamos ver outro fato que aconteceu, mas eu não vou ministrar sobre ele hoje. Então, irmãos, a palavra está aqui. Que você possa meditar, receber em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar em nome de Jesus, porque neste nome há poder. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aqui, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Meu Deus, por essa palavra maravilhosa. Por essa palavra, Senhor, cheio de unção, cheio da graça. E aonde ela entrar, que ela possa, Senhor, produzir frutos. Que cadeias possam ser quebradas, prisões possam ser abertas. Senhor, prisões possam ser, Senhor, abertas. Grilhões venham ser despedaçados. Enfermidades caiam por terra. Opressão venha ser repreendido. Depressão venha ser repreendida. Angústia, tristeza. Que haja o mover do Teu Espírito Santo nesta vida, neste coração. Pessoas, meu Deus, que estão, Senhor, atormentadas, cheias de turbulências, oprimidas, deprimidas. Senhor, pessoas que estão, meu Deus, há anos num leito de dor, num leito de enfermidade. Que o Senhor entra agindo, o Senhor entra operando, o Senhor entra, meu Deus, moldando esta vida, quebrantando o coração. Porque, Senhor, para receber a cura é necessário quebrantamento, ó Pai. Que haja quebrantamento de coração, de sentimento. Meu Deus, e que Teu Espírito Santo comece a mover nesta vida, a mover nessa situação, enfermidade da alma, enfermidade, ó Pai, Senhor, da alma, no corpo. Aonde está, meu Deus, essa enfermidade? Meu Deus, no mais profundo do sentimento, causado por uma palavra, causado por um sentimento, ó Pai.
Meu Deus, que o Senhor Espírito Santo comece a trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, meu Deus, que a bênção da saúde, que a bênção da restauração, que a bênção do livramento entra nesta vida hoje, operando um milagre. Que esta vida, meu Deus, venha receber essa palavra. Porque quem transforma é a palavra. O poder da palavra, o poder da oração. Então, ó Deus, que vidas possam ser transformadas, vidas possam ser libertas. Meu Deus, cadeias possam ser quebradas. Tronos, ó Pai, espirituais da maldade venham ser destronados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, ó Pai, que as bênçãos dos céus e da terra estejam nessa vida. Aonde essa vida estiver, ó Pai, num leito de hospital, dentro de uma UTI, meu Deus, dentro de um isolamento, quem sabe nas ruas, nas calçadas, pessoas que se encontram enfermas, ó Pai, e muitas das vezes nem sabem. Senhor, eu peço a tua intervenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadeias venham ser quebradas, cadeias venham ser desfeitas e canceladas, enfermidades por uma obra de bruxaria, por uma obra de macumbaria, venha ser repreendido e venha ser cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que esta palavra venha produzir frutos, meu Deus, nesta vida, frutos de alegria, frutos de transformação, frutos de paz, frutos de conversão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que através, Senhor, deste milagre, através desta cura, possa haver conversão, ó Pai. Vidas e almas vão ser salvas, vão ser libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, ó Deus, que as bênçãos dos céus e da terra estejam, meu Pai, nesta casa, neste lar, nesta vida, nesta criança, neste idoso, na vida deste profissional. Médicos, ó Pai, que se encontram enfermos, estão cuidando, meu Deus, de pessoas doentes, mas ele também se encontra enfermo. Ah, meu Deus, tenha de misericórdia. Estende as tuas mãos santas e poderosas. E eu te peço, ó Deus, fica conosco hoje e para todo sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Nos cobre com o teu manto sagrado e aonde nós estivermos, ó Pai, que nós venhamos, meu Pai, ser um instrumento usado nas tuas mãos para abençoar vidas, ó Pai, para curar vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos guarda e nos protege. Seja conosco, ó Pai. Guardando, meu Deus, a nossa entrada, guardando a nossa saída, guardando a nossa permanência, guardando, meu Deus, o nosso corpo do alto da cabeça à planta dos pés. E todo, ó Pai, no mundo espiritual, nós oramos, nós repreendemos agora. Toda potestade, todo levante maligno, nós oramos e nós repreendemos. E nós pedimos, ó Pai, a intervenção do teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossa família, no nosso ministério, na vida de cada pastor, cada missionário, cada obreiro e a tua igreja na face da terra. Seja curada em nome de Jesus Cristo. E assim, Senhor, eu te peço, e assim, Senhor, eu te agradeço hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Mais um dia na presença do Senhor. Que nós não venhamos sair da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, mas permanecendo. Porque a palavra de Deus diz, permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Permanecendo até o fim, tem um prêmio para cada um. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, fique na graça, fique na unção, que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. Fique na paz, fique na graça, fique na unção e até um próximo dia, em nome de Jesus Cristo.